Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Hoje encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 10, o versículo 22. Assim está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Nós estamos diante de uma palavra por demais necessária para a nossa vida, porque todos nós dependemos da bênção de Deus sobre a nossa vida em todos os sentidos. Nós só conseguimos existir e nos mover e desfrutar a vida que Deus nos permite mediante a bênção de Deus que é direcionada para cada um de nós. Deus, ele é o abençoador. Ele tem prazer em conceder bênçãos para os seus filhos. Sejam os filhos por criação, sejam os filhos por redenção. Em todos eles, a bênção de Deus sempre se fará presente. E Salomão, sabiamente, usado pelo Espírito de Deus, deixou registrado o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece. Então, todo aquele que desfruta da bênção de Deus sobre a sua vida, seja ela de que natureza for, esta bênção certamente vai torná-lo enriquecido. Muitas das vezes as pessoas pensam que o enriquecimento ele só vem através do lado financeiro. Mas, à luz da palavra de Deus, a riqueza que nós temos, a maior riqueza, é a vida que Deus nos deu e a maneira como ele se manifesta em cada um de nós. Não há riqueza maior do que esta. Todas as demais coisas são consequências ou resultados, melhor dizendo, resultados da bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando a bênção de Deus está focalizado sobre cada um de nós, nós começamos a colher resultados que eles serão úteis para nós, pessoalmente, e serão úteis para aqueles também que estarão à nossa volta. Porque a bênção de Deus, ela vem sobre nós e se derrama sobre aqueles que estão ao nosso alcance. Lembra que a bênção de Deus sobre Abraão, ela foi distribuída e a continua sendo até hoje. Nós somos resultados também de uma bênção que Deus prometeu a Abraão e toda a sua descendência, e por meio dela todas as famílias da terra. Portanto, a minha família está contemplada pela bênção de Deus que foi dirigida a Abraão. E a bênção é de engrandecê-lo, fortalecê-lo, dar a ele um nome, dar a ele um princípio que ficou estabelecido. E ele, então, reconhecendo a bênção de Deus na sua vida, ele viveu de tal maneira que hoje ainda o seu nome é referenciado nas Escrituras e no nosso dia a dia. Então, somos o resultado da bênção de Deus sobre Abraão. Ela não ficou limitada somente a ele, mas ela se expande a todos nós. Assim é a bênção de Deus. Deus, ele não é aquele que dá-nos o mínimo possível. A bênção de Deus é sem medida. A bênção é recalcada, transbordante. Então nós entendemos quando Salomão diz que a bênção do Senhor é que enriquece e, como resultado, a bênção de Deus não acrescenta dores. Pelo contrário, quando a bênção de Deus vem sobre nós e nos alcança, ela tira de nós as dores, as incertezas, as inseguranças, tira tudo aquilo que procura muitas das vezes nos deter e prender diante deste mundo numa solidão, num abandono, num desamparo.
E nós encontramos que a bênção do Senhor, ela virá ao nosso encontro. Nós não precisamos ficar, como muitos por aí, correndo atrás da bênção de Deus. Existem pessoas que não têm sossego, vivem uma perturbação, e aonde quer que esteja, você vai conversar, ele diz: estou correndo atrás da bênção de Deus, estou correndo, estou pegando, estou precisando, estou pedindo a bênção de Deus. Não está de acordo com as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz: a bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. Então, nenhum de nós temos o dever de correr atrás da bênção. Correr atrás da bênção significa que a bênção passou e nós não aproveitamos. E agora queremos ir atrás dela. É como uma oportunidade perdida. A oportunidade passou, ela não volta mais. É como o dia de ontem que Deus nos deu para viver, vivendo bem ou mal, o dia passou. Hoje não temos mais o que fazer com o dia de ontem. Então ele já ficou perdido no tempo. Assim também são aqueles que estão correndo atrás da bênção de Deus. Se eles se ativessem a ler e estudar as Escrituras, eles saberiam com certeza que nós não temos nenhum mandamento para correr atrás da bênção. Mas nós devemos viver de tal maneira que a bênção do Senhor venha sobre nós e nos alcance. E quando a bênção de Deus nos alcançar, então nós seremos abençoados e nos tornaremos também abençoadores. Porque a bênção de Deus que veio sobre Abraão, o Senhor disse: te abençoarei e tu abençoarás. Todo aquele que te abençoar será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então a bênção de Deus, ela vem neste conjunto. Ela não é algo para nós pegarmos e ficarmos presos a ela, mas é algo que podemos e devemos, então, desfrutá-la. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família, a tua família, a nossa família está debaixo da promessa da bênção de Deus feita a Abraão. E Salomão disse: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando a filha de Josué chegou diante dele pedindo uma bênção, ele então concedeu a ela as bênçãos, conforme escrito na Escritura, as bênçãos de cima e as bênçãos de baixo. Ou seja, as bênçãos ligadas ao céu e as bênçãos ligadas à terra. Então, esta bênção que Josué concedeu à sua filha são bênçãos que nós podemos entender as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, estas bênçãos que nos são dadas da parte de Deus, elas são também bênçãos dos céus e bênçãos da terra. Bênçãos dos céus de natureza celestial, espiritual, e bênçãos da terra de natureza terrena, portanto, física, diante do Senhor. Então, nós encontramos estas bênçãos de Deus, tanto as bênçãos de cima como as bênçãos de baixo, bênçãos dos céus e bênçãos da terra. Então, quando Salomão diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, nós precisamos entender alguns pontos com relação às bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, elas nos são dadas sem medida. Como eu disse, ela é transbordante. Então, precisamos entender alguns pontos de onde se origina a bênção de Deus
e como ela chega até nós. Então, olhando por este ponto, que a bênção do Senhor tem a função de nos enriquecer e não acrescentar dores. Pelo contrário, tirar as dores que sofremos em algumas situações. Quando a bênção de Deus chega, não há enfermidade, não há mal, não há problema, não há tristeza, não há nada que consiga resistir. A bênção do Senhor entra e muda por completo a nossa vida, a nossa condição. Quando a bênção de Deus chega sobre a nossa vida, nós nos tornamos, então, agradecidos diante do Senhor, por ter olhado para nós, por ter direcionado a sua bênção para a nossa vida. E com a bênção de Deus, nós seguiremos o caminho adiante, reconhecendo que foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A bênção de Deus nos encanta, nos admira, nos alegra, nos renova, nos cura, nos encoraja, nos desperta, nos coloca em atitude de gratidão e celebração diante do Senhor. Celebremo-lo com júbilo e com gratidão. Então, quando olhamos a palavra de Deus no sentido relacionado à bênção do Senhor, nós vamos entender que toda a fonte de todas as bênçãos, ou seja, onde todas as bênçãos se originam, só pode ser em Deus. Não há outro aonde a bênção de Deus se origine. A bênção do Senhor se origina no Senhor nosso Deus. É dele que parte para nós as suas bênçãos. Então, a fonte de todas as bênçãos que me alcança, que alcança a você, que alcança a cada um de nós, esta fonte é o nosso maravilhoso Deus. Dele procedem todas as bênçãos. O apóstolo Tiago disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então a bênção, ela vem de cima, sobre a nossa vida. Agora, o Senhor faz brotar também as bênçãos de baixo. Mas para que as bênçãos de baixo, elas se confirmem, há necessidade que as bênçãos de cima estejam sobre nós. Só quando eu sou abençoado com as bênçãos de cima, as bênçãos dos céus, é que na terra eu posso colher resultados das bênçãos que são de baixo. Não tem como viver só das bênçãos de baixo e não desfrutar das bênçãos de cima. Então, as bênçãos de cima estão em profunda e perfeita harmonia e conexão entre si. Portanto, uma é resultado da outra. Quando a bênção de Deus veio sobre Abraão, as bênçãos da terra que Deus proporcionou a Abraão, elas passaram a existir. Então, quando a bênção de Deus, as bênçãos de cima, estiver sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, com certeza começarão a surgir as bênçãos da terra, as bênçãos de baixo. Mas Deus é a fonte, é a origem, onde tudo começa e de onde tudo parte em direção a cada um de nós. Então, em primeiro lugar, a fonte de todas as bênçãos é Deus. Deus não vem para acrescentar dores a quem quer que seja. Pelo contrário, a manifestação de Deus é para tirar as nossas dores. É para conceder-nos a bênção de que tanto precisamos. Segundo, o meio de se conseguir todas estas bênçãos, todas as bênçãos de Deus, elas foram
condicionadas à pessoa de Jesus Cristo. Então, a bênção origina-se em Deus, mas o meio destas bênçãos chegarem a cada um de nós é através do Senhor Jesus Cristo. Então, por meio dele é que a bênção do Senhor vem sobre nós. Diz-nos as Escrituras: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou em Cristo. Então, através de Jesus Cristo é que a bênção de Deus, a bênção do Senhor, ela se chega até cada um de nós. Deus é o originador da bênção, mas o meio de chegar é através do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as bênçãos poderão vir a nós, mas elas virão unicamente através do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto que podemos observar com relação à bênção do Senhor é o poder que move as bênçãos de Deus. Quem é que torna as bênçãos de Deus reais sobre a nossa vida? Nós já entendemos que Deus é a fonte da bênção, o meio da bênção chegar até nós é o Senhor Jesus Cristo, mas o poder para tornar esta bênção real, visível, poderosa, atuante na nossa vida é o poder do Espírito Santo. As bênçãos de Deus chegam a nós por meio do Senhor Jesus, mas elas são colocadas e entesouradas em nossa vida através do Espírito Santo. Então veja como toda a Trindade divina trabalha no sentido de que a bênção se origine, chegue a nós através de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Quando Paulo faz menção, terminando a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13 e 13, que denominaram-se como sendo bênção apostólica, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. O que é graça? O que é amor? O que é consolação? Senão bênçãos de Deus que vêm sobre a nossa vida. A graça é a maior dádiva de Deus para o ser humano. É a bênção para cada um de nós. O amor de Deus é a maior bênção que Deus deu-se a revelar. E tanto a graça quanto o amor vem a nós por meio da consolação ou da ação do Espírito Santo, porque ele é o Consolador. Jesus disse que ele nos ensinará e nos guiará em toda a verdade. Então, as bênçãos de Deus que nos vêm através de Jesus, elas são colocadas de maneira real sobre a nossa vida pela ação poderosa do Espírito Santo. Então, nós já observamos aqui a fonte da bênção, o meio da bênção e o poder da bênção que se chega a nós, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Mas, em quarto lugar, como receber a bênção? Sabemos que a bênção origina-se em Deus, que ela só é possível através de Jesus, e quem a traz e torna real na nossa vida é o Espírito Santo. Agora, da nossa parte, qual é o meio, ou seja, de que forma nós podemos receber a bênção de Deus? Então, as Escrituras nos afirmam que as bênçãos de Deus, elas nos são dadas, elas chegam até nós e são recebidas mediante a fé que demonstrarmos no Senhor nosso Deus. Então, a recepção, ou o receber todas as bênçãos de Deus, isto somente é possível através da fé.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o elo de ligação entre nós e as bênçãos de Deus. Então, as bênçãos de Deus são recebidas por nós por meio da fé que demonstrarmos no Senhor nosso Deus. O quinto ponto que podemos observar com relação à bênção é o caminho. Por qual caminho as bênçãos de Deus se chegam a nós? A palavra de Deus afirma que Deus fez uma promessa de bênção para Abraão, mas a bênção de Deus só passou a tornar-se realidade na vida de Abraão quando ele entendeu qual era o caminho por onde ele deveria trilhar para que as bênçãos prometidas de Deus sobre a sua vida se tornasse uma realidade. A palavra de Deus nos afirma aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, que diz-nos o seguinte, que Abraão saiu para obedecer ao Senhor sem saber para onde ia. Assim partiu Ló, como o Senhor lhe tinha dito. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele deixa registrado o seguinte: pela fé, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele estava caminhando em obediência. Ele não exigiu de Deus detalhes definidos da promessa de Deus sobre a sua vida, mas ao ouvir e crer na promessa, ele obedeceu. Então, o caminho para se receber todas as bênçãos do Senhor é o caminho da obediência. Quando se preza pela obediência, a bênção do Senhor, ela tem o seu caminho, o seu propósito definido para a nossa vida. Então, a recepção é pela fé. Abraão creu, acreditou no que Deus lhe disse e saiu sem saber para onde ia. Saiu pela fé, praticando a obediência em razão da promessa da bênção que Deus lhe havia sido feito. E por obediência ele alcançou, quer dizer, ele recebeu, a bênção do Senhor lhe alcançou. Sexto ponto, nós precisamos entender também o caráter da bênção. Eu disse que as bênçãos de cima e as bênçãos de baixo, ou seja, as bênçãos do céu, celestiais, ou espirituais, e as bênçãos da terra, que são físicas, terrenas. Então, o caráter de todas as bênçãos de Deus, primeiro elas nascem no sentido espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Deus, eu já disse que ele é o abençoador, mas o meio da bênção é através do Senhor Jesus Cristo. E estas bênçãos são bênçãos espirituais que nos chegam através do Espírito Santo. E então, ao ouvirmos ou lermos na Escritura as bênçãos de Deus e demonstrarmos a nossa atitude diante dela, recebê-las pela fé, e a partir de então, partir com obediência, andar pelo caminho da obediência, sabendo que o caráter da bênção é espiritual,
mas vai manifestar-se em bênçãos de cima e bênçãos de baixo, bênçãos dos céus e bênçãos da terra. E quando olhamos isto, nós vamos entender como último ponto a consumação de todas as bênçãos. As bênçãos que nos são direcionadas por Deus são para vivermos aqui nesta terra, coroado com a bondade, a graça, a misericórdia e o amor de Deus, para desfrutarmos a bênção do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Mas existe uma bênção maior do que todas elas. Nós dependemos de Deus de todas as bênçãos. Mas a bênção maior, que aguardamos com alegria, com expectativa, com fé, com temor e com obediência, será a consumação de todas as bênçãos, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele deixou registrado assim, Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a bênção maior para a nossa vida é a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Todas as demais bênçãos seguem aqui o seu caminho para o nosso bem, para nos enriquecer e não acrescentar dores, nos enriquecer espiritualmente, moralmente, socialmente, de todas as maneiras, de maneira familiar, de maneira profissional. Tudo é resultado na nossa vida da bênção de Deus sobre nós. Sem a bênção de Deus, nós nem aqui estaríamos e nem desfrutaríamos aquilo que Deus tem colocado à disposição de cada um de nós. Então, tudo o que vemos, vivemos e desfrutamos são resultados da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então, afirmando o que Salomão deixou registrado, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, desfrutemos hoje destas bênçãos que nos são dadas pelo Senhor nosso Deus e saibamos quais os caminhos que a bênção de Deus chega até nós, da parte de Deus e da nossa parte, e deixar de ficar correndo atrás da bênção. Isso não leva a nada. Quem corre atrás da bênção nunca a alcançará. Mas quem fica no seu lugar, diante da presença de Deus, a Escritura afirma: o Senhor enviará sobre ti a bênção. A bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. É a bênção de Deus que tem que vir atrás de nós. Não somos nós que precisamos correr atrás da bênção. Quando corremos atrás da bênção, nós perdemos o foco, perdemos a identidade, perdemos o caminho correto. Mas quando nós ficamos em obediência, fé e temor diante de Deus, podemos ficar tranquilos. A bênção de Deus chegará sobre nós no momento certo em que Deus assim determinar. Portanto, observamos 7 pontos com relação à bênção do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Primeiro ponto, a fonte de todas as bênçãos é Deus. Segundo ponto, o meio de todas as bênçãos chegar a nós é através do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, o poder de todas as bênçãos tornarem-se reais na nossa vida é o poder do Espírito Santo. Isso da parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da nossa parte agora, a recepção, a maneira de receber as bênçãos de Deus é pela fé. Se não é por fé,
nada acontece no mundo espiritual. Então a recepção é pela fé. Quinto, o caminho para que as bênçãos sejam reais na nossa vida é trilharmos o caminho da obediência. Sexto, o caráter da bênção do Senhor, ela é de caráter espiritual. Porém, estão contempladas ali as bênçãos de cima e as bênçãos de baixo, as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra. E por fim, a consumação de todas as bênçãos, todas elas concluirão e se cumprirão na bênção maior, que é a bem-aventurada esperança e o aparecimento da vinda do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desfrutemos e sejamos enriquecidos com a bênção do Senhor, que virá sobre nós e nos alcançará e não acrescentará dores. Desfrute hoje com alegria as bênçãos do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.